Fala pessoal, tudo bem? Marques Gonçalves aqui de volta ao canal. Hoje para apresentar para vocês uma série de 3 vídeos que a gente entende no NordFIS como os 3 principais fundos imobiliários que o investidor não pode deixar de ter na carteira ali ao longo de 2023. Então vem comigo que eu vou explicar tudinho para vocês. Roda a vinheta, produção! Mas antes de começar, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o like aqui nos vídeos para a gente sempre estar voltando aqui no canal da Nord para falar sobre fundos imobiliários, tá bom? Bom, então vamos lá, Como vocês devem estar acompanhando muito bem, Passado o período das eleições, a gente ainda tem grandes incertezas, sobre qual que vai ser o arcabouço fiscal que vai vigorar ali no nosso país ao longo desse próximo mandato presidencial. Então a gente poderia resumir aqui que 2023 é um ano de grandes incertezas, não por outro motivo. A gente está vendo os mercados de renda variável sofrendo bastante aí ao longo do último mês. Além da incerteza ali sobre a sustentabilidade fiscal do país, a gente também tem um cenário mais desafiador lá fora, Então um risco de inflação bastante acentuado, as principais economias do mundo estão subindo juros e isso afeta também nós do lado de cá, Afinal de contas o Brasil não é uma ilha isolada do mundo. Então esses 2 principais elementos nos levam a crer ali que com as informações disponíveis hoje, e claro, isso sempre pode mudar, a gente deve ter ali um cenário mais adiante, principalmente ali de juros e inflação mais elevados. E aí fica a dúvida, Como que a gente faz para investir, para se proteger nesse ambiente, onde investir e tudo mais. Então a gente vai começar o vídeo aqui de hoje, a parte 1 dessa série de 3 vídeos, falando do Kinea Securities, que é o KNSC11, que é um fundo imobiliário de papel que foi constituído lá em 2020, tá? Então ele tem a principal finalidade dele é a geração de renda por meio de investimentos, principalmente em CRIs, que são títulos de renda fixa com lastro imobiliário, tá? Esse fundo ele é gerido pela Kinea Investimentos, que é uma ótima gestora no mercado, segunda maior gestora no mercado de FIIs, tem um ótimo histórico de governança, que é exatamente o que a gente busca na hora de investir, escolher os fundos para a gente colocar o nosso dinheiro. Além disso, a gestão ali do fundo, a equipe, o time de gestão, tem uma vasta experiência, tanto na estruturação, como originação e principalmente no acompanhamento ali de operações de crédito imobiliário. Quando a gente investe em fundo de papel, esses elementos são fundamentais de serem olhados, porque, enfim, no final das contas a gente está dando a nossa confiança para que a gestora empreste o dinheiro para um terceiro, e aí a gestora tem que tomar todos os cuidados necessários para que ele reaveja esse dinheiro, mais o juro, mais a correção monetária. Tá? Então a gente entende que o KNSC se enquadra muito bem nesse quesito, e além disso o fundo tem um processo de investimento muito claro, muito bem definido. Então começa ali na estratégia que ele quer assumir, passa para a originação, a Kinea até pelo tamanho dela, pela parceria com o Itaú, tem uma capacidade de originação de novos créditos muito elevada, tá? Aí sim vai para análise e o investimento, se faz sentido ou não aquela operação. Passa para a estruturação da operação, para que a operação de fato ali cubra os riscos que o fundo acaba, o credor do CRI acaba correndo nessa operação. E por fim, o monitoramento dessas operações, que é tão ou até mais importante do que todas as outras etapas que eu acabei de comentar. Afinal de contas, um CRI costuma ter um prazo longo de vencimento, e as coisas vão mudando ao longo do tempo, principalmente num país como o nosso. Então, monitorar a saúde creditícia ali dos devedores é essencial ali para não ser pego de surpresa. Tá? Além disso, o fundo tem mais de 1 bilhão de patrimônio líquido, e isso somado ao fato da base de cotistas ser bastante pulverizada, então mais de 80 mil cotistas, permitem ali o KNSC uma ótima liquidez diária, tá? Então negocia ali uma média superior a 4 milhões, então assim, um valor bastante elevado, que permite ali que os investidores montem e desmontem posições sem grandes dificuldades. Nesse fundo também é um aspecto que a gente sempre tem que olhar na hora de investir em determinado FII. Tá? E por fim, um ponto que eu gostaria de salientar aqui também para você é que o custo do fundo é um pouco acima da média do mercado. Tá? Então, é uma taxa
entre administração, gestão e custódia de 1,2% ao ano sobre o valor de mercado, mas por outro lado o fundo não tem taxa de performance, né? E a gente vai ver, né, ao longo aqui da apresentação que o fundo acaba fazendo jus, né, a essa taxa e que as condições atuais continua valendo super a pena investir no KNSC porque o preço de negociação mais do que compensa ali esse custo um pouco mais elevado do que os pares. Então vamos lá, explorando um pouquinho mais sobre o portfólio do KNSC, queria trazer aqui para vocês uma informação de que quase 110% do PL do fundo está alocado ali tanto em CRIs como FIIs e outros instrumentos. Principalmente está em CRIs ali, corresponde a 102% do PL. Agora, você pode se perguntar, Marcos, mas como assim o fundo está mais do que alocado do que o total do PL dele? Sim, isso acontece porque o fundo faz uso ali de alguns mecanismos, né, de alavancagem e operações compromissadas reversas, tá, com lastro em CRIs. É algo que vem sendo cada vez mais comum ali entre os fundos de papel. Isso já foi permitido pela CVM, então não temos aqui um risco regulatório. E a vantagem é que se essas alavancagens forem bem feitas, né, elas acabam proporcionando uma maior rentabilidade para o portfólio do fundo, porque ele entrega mais com menos recursos, tá? E também agiliza ali as alocações, né, de recursos em emissões de cotas, coisas do tipo, tá? E como essas alavancagens elas possuem prazo longo de investimento, possuem um spread inferior ao que as operações do fundo proporciona, né, na hora de investir, e também, né, tem um casamento ali entre indexadores, né, com muitos CRIs da carteira, a gente não vê grandes riscos, né, desde que, né, nesse patamar, né, no máximo de 10 pontos superiores ali ao PL, tá? A gente entende que é uma estrutura que tem um pouquinho mais de risco, mas que compensa, que se justifica, dado tudo isso que eu comentei. Tá? Mas seguindo adiante aqui, olhando agora para a carteira de CRIs, que é o principal, né, foco do fundo, né, a gente tem que uma carteira muito bem diversificada, tá, em 60 operações, então realmente assim, até pelo tamanho do fundo, ele já é bastante pulverizado, isso mitiga riscos específicos, né, de crédito de alguns CRIs, também é algo super importante para a gente olhar na hora de investir em um fundo de papel. Tá? A carteira também tem um bom perfil de risco, tá? Intermediário, tem operações lá que são um perfil mais high grade, né? Então menor risco, mas uma menor taxa, mas também algumas um pouquinho mais apimentadas, mas não chega a ser um high yield clássico do mercado, então a composição acaba sendo um risco de crédito intermediário, que faz todo sentido, né? Um bom risco de crédito para a gente correr ainda mais nessa estrutura muito bem diversificada, né? Todas as operações estão adimplentes ali com as suas obrigações, importante destacar, tá? E a carteira é muito bem balanceada ali entre os indexadores, né? Então, o fundo vem passando por um processo de aumento de exposição a CRIs atrelados ao CDI, hoje está em torno de 37% da carteira, né? Muito disso para proporcionar uma maior resiliência ali na distribuição, né, de rendimentos em meio aí a um cenário de Selic alta, né, como a gente vem vivenciando e que deve permanecer também em patamares altos durante um longo período. Também tem aquela composição, né, de 60% da carteira mais exposta ao IPCA, justamente para trazer maior proteção ali aos cotistas, né, em um ambiente mais inflacionário. Mais uma vez, a gente passou por um período de deflação, a gente vai comentar mais sobre isso a seguir, tá? Mas o fato é que ainda, né, tem um desafio inflacionário a ser endereçado pelo Banco Central daqui para frente. A inflação de 2023, né, com as informações disponíveis hoje, ainda deve ser bastante elevada, assim, quando, né, considerado a meta de inflação estabelecida ali pelo Banco Central, tá? Então ele também acaba proporcionando esse benefício com essas alocações. Bom, e aí comentando um pouquinho mais, né, sobre o perfil ali dos investimentos dos CRIs, né, a gente tem que o principal foco do fundo realmente ali são em operações, né, que são atreladas ali tanto ao segmento residencial, né, como de escritórios, né? E aí eu trouxe até aqui no slide, né, para vocês observarem, né, dois exemplos. Então começando pelo primeiro ali, que é o CRI Creditas, né, uma série sênior, que corresponde ali a quase 3% da carteira, né? O que é essa operação? Ela é basicamente uma operação ali baseada em uma carteira de recebíveis bem diversificada, tá? Então pulverizada de crédito, né?
de empréstimos garantidos ali por imóveis residenciais, que a gente chama de home equity, que costuma ter um grau de risco inferior, né, por conta dessa proteção, e que é uma carteira originada ali pela Creditas, né, que é um grande player aí no segmento, tá? Mais uma vez é uma série sênior e, portanto, né, ela acaba tendo maior proteção em relação à série, né, mezanino, subordinada. Então, esses credores do CRI acabam sendo os primeiros a receberem todos os recursos, né, mesmo em caso de inadimplência. E o outro exemplo é o próprio CRI Infinity ali, que corresponde a pouco mais de 6% da carteira, tá? Uma operação baseada ali na aquisição, né, do edifício Infinity, localizado aqui na Faria Lima, né? Então é aquele imóvel super icônico, né, muito de elevadíssimo padrão construtivo, então AAA, tá? Localizado numa região ímpar para escritórios, né, o Itaim Bibi, e também que possui ali inquilinos de primeira linha. Né? Então tem o caso da Bloomberg, o caso do Credit Suisse e por ali vai. Né? É um imóvel que justamente pela sua localização e pelo seu padrão construtivo costuma ser, né, sempre muito bem ocupado, que também diminui o risco, né, desses recebíveis que irão compor esse CRI. Tá? Então são esses os principais aspectos ali da carteira de CRIs do fundo. Tá? É importante comentar que a gestão da Quineia também exige, né, mecanismos de garantias bastante robustos ali para se proteger de cenários adversos. Então citei aqui, né, alienação fiduciária de imóveis, de terrenos ou até das SPS ali dos próprios projetos, então garantias reais. Também tem exceções de fiduciárias de recebíveis, né, tem fundo de reserva, tem aval dos acionistas, covenants corporativos, né? Então determinados CRIs tá lá previsto, né, que o devedor não pode atingir tal nível de alavancagem, né, senão gera gatilhos para pré-pagamento e por ali vai. E o LTV médio ponderado da carteira ali gira em torno de 59%, né? Lembrando ali que o LTV, né, o Loan to Value, basicamente nos diz ali a relação do valor total da dívida em relação ao valor total das garantias. Então, quanto menor esse número, melhor, né? Porque, enfim, as garantias têm um valor maior, né, significativamente maior em relação ao total dos recebíveis ali dos CRIs. Tá? Então, um LTV de 59% eu posso assegurar ali que é um patamar bastante interessante ali, que tende a proteger mais os cotistas do fundo. E agora, né, eu queria comentar ali sobre um desempenho recente, né, do KNSC, acho que é legal contextualizar aqui para vocês. Trouxe o gráfico aqui comparando, né, o desempenho do fundo, né, em azul contra o do IFIX, ali desde julho de 2022. A gente percebeu ali que o IFIX caiu, mas o KNSC acabou caindo muito mais, né? Então tendo uma desvalorização muito mais substancial, muito por conta de um fator bastante específico na nossa leitura, né? E aqui eu trago a imagem, né? Basicamente o impacto ali da redução, né, dos impostos sobre combustíveis e energia elétrica, né, que acabou ali causando deflações, né, nos IPCAs ali de alguns meses. E como a distribuição do fundo, né, é bastante correlacionada com o desempenho do IPCA, né, ele acabou sentindo também esse impacto, reduziu significativamente ali a distribuição entre julho e setembro, está aqui, né, na apresentaçãozinha, caiu quase 45%, tá? O rendimento distribuído. Mas a boa notícia é que o impacto das deflações já passou, né? Então em outubro a gente já viu o IPCA subindo ali 0,59, né? Em novembro 0,41. A perspectiva é de novas altas do IPCA daqui para frente, então o pior realmente já passou, isso já está sendo refletido ali na distribuição do fundo. Então daquela distribuição mais baixa do fundo no mês de setembro, quando ele distribuiu 50 centavos de proventos, para hoje, né, que, enfim, em novembro, que ele acabou distribuindo 0,75 centavos, já houve ali um aumento de 50%, a perspectiva é que aumente um pouco mais, tá, nos próximos meses, à medida, né, que a correção monetária dos CRIs vão reconhecendo ali essas novas inflações, né, registradas nos últimos meses. E aí o fato é que hoje o fundo negocia, né, um PVP ali muito baixo, tá? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá em 0,94, tá? Então tem um upside interessante ali para até que o fundo chegue, né, o preço de negociação no seu valor patrimonial. Muito disso ocorre porque o mercado de FIIs é muito reativo à distribuição de curtíssimo prazo, acaba esquecendo, né, de olhar horizontes de investimento um pouco mais longos, né? E o fato é que isso gera distorções, mas também gera oportunidades para quem tem uma leitura mais adequada ali em termos de perspectivas, né, daqui para frente, e a gente entende que é o caso do KNSC, né? Então, os fundos
da Quineia, historicamente, até pela qualidade, um prêmio de qualidade ali da gestão, costumam negociar ali até com um prêmio em relação ao valor patrimonial. Hoje a gente tem a possibilidade de investir, né, no KNSC a um preço inferior ao que ele efetivamente vale. Lembrando, né, que no momento que eu gravo esse vídeo já está contemplada ali no valor patrimonial do fundo a abertura, né, de juros que a gente viu ali no último mês, né, das NTs e NBs, e já tem um efeito, né, dessa abertura na marcação a mercado dos CRIs da carteira. Tá? Bom, então, é oportunidade, Marcos? Entendo que sim. Tá? Inclusive trouxe aqui uma tabelinha de sensibilidade, né, que o pessoal da Quineia disponibiliza no site deles para mostrar para você, né, que aos preços atuais, ali em torno de R$ 85 por cota de mercado, né, o fundo vai acabar, né, implicitamente proporcionando uma rentabilidade para os seus cotistas, né, em torno ali de IPCA mais 8,35% ao ano, já deduzido daquele custo, né, de 1,2% que eu havia comentado. Então, mesmo que aquele custo seja um pouquinho mais elevado do que a média, mais do que justifica aí as condições atuais, você ter acesso ali a uma carteira, né, tão diversificada, com um acompanhamento profissional, né, com um risco bastante aceitável, com todas as proteções e tudo mais, que possa te remunerar IPCA mais 8,35% ao ano já deduzido custos e isento de imposto de renda, me parece muito bom, né? Então, o resumo da ópera é basicamente o quê? Né? Então, o fundo ele tem, né, uma gestão muito capacitada, tá, com processo de investimento bem definido, tá, e bom histórico de governança, como eu já havia comentado, né? O fundo também possui excelente liquidez no mercado secundário, né, carteira bem diversificada, né, tanto entre operações como entre indexadores, né, para enfim, conseguir proporcionar bons rendimentos em vários cenários, né? Não necessariamente em um único, tá? Tem um bom risco de crédito, garantias robustas, uma rentabilidade líquida bastante atrativa ali para os riscos das operações e um desconto atrativo ali sobre o valor patrimonial, tá? Esses são os motivos que nos levam aqui a trazer para vocês, né, a recomendação do Nordfis, tá? Para o KNSC para 2023, a gente entende que realmente assim, é uma boa oportunidade para aqueles investidores, né, que também estão tendo uma leitura mais conservadora, né, sobre o próximo ano, né, e que querem se proteger e se beneficiar ali por meio do investimento em fundos imobiliários desse ambiente, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Mais uma vez, se gostou, não deixe de deixar o like aqui e também nos vemos aí na próxima sequência, ali na parte 2 e 3, que eu vou falar de outros 2 FIIs ali que a gente gosta, o Nordfis gosta bastante ali para 2023, tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima.